Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula do nosso módulo 14, falando sobre expressões numéricas, tá bom? Então, vamos lá. Quando a gente, ao iniciar aqui a nossa aula, a gente vai primeiro retomar um pouquinho do que nós aprendemos, sobre média aritmética, através de alguns exercícios, e depois a gente vai entrar em expressões numéricas, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a 6 vai ficar como uma atividade de casa para vocês, que diz assim: pesquise a previsão de temperatura máxima na cidade em que você vive para os próximos 6 dias. E aí você vai completar a tabela. Então aqui você vai colocar, o período que você está vendo até o período que vai terminar, que são 6 dias, e a data de cada um e a temperatura máxima em cada um dos dias. E aqui vocês podem colocar também a fonte de consulta, tá bom? O site de onde vocês tiraram. E aí pede que vocês calculem a média aritmética da temperatura, tá? Ou seja, no primeiro dia foi 25, no segundo 28. Então, o que vocês fazem? Vocês somam todas as temperaturas e dividem por 6, e aí vocês vão ter a média aritmética da temperatura, tá bom? Realizem, pessoal, nesse espacinho abaixo aqui. Imagine que os participantes de um jogo de videogame encerrem a partida com a pontuação mostrada na imagem ao lado. E em seguida, joguem outra partida e cada um obtenha o dobro da pontuação anterior. Nessa situação, qual seria a média aritmética de pontos de cada participante nas duas partidas? Então, tá lá. Vamos pensar aqui no jogador da esquerda, que é o que está de verdinho aqui. Ele fez 136 pontos, só que está dizendo assim, que ele fez o dobro, na outra jogada. Eles tiveram duas jogadas. A primeira que está mostrando no visor e na segunda jogada eles fizeram o dobro da pontuação da primeira. Então, o dobro de 136 é 272. Então, na primeira rodada ele fez 136 pontos, na segunda 272, que deu 408 pontos. A média que ele fez de ponto por partida, porque eu pego 408 e divido por 2, que são as duas partidas que eles fizeram, significa que o jogador 1 fez 204 pontos, tá? Pela média aritmética. O jogador da direita fez 123 pontos na primeira. Na segunda, ele fez o dobro, então ele fez 246. 123 mais 246 vai dar 369. Quando eu divido 369 por duas partidas, eu vou ter que o segundo jogador fez 184 pontos e meio, tá? Então, a média aritmética de pontos de um dos participantes seria 204 pontos e do outro participante 184 pontos e meio por partida. Tá? Só um minutinho. Nessa cena, você vê uma representação da brincadeira regional Bila, do litoral do Ceará. Brincadeira catalogada pelo projeto brasileiro Território do Brincar. Observe a cena e faça o que se pede em cada item. Então, tá lá. Observe no zoom, que é o que está aqui na mãozinha deles, então aqui deu o zoom. Dessa imagem, a quantidade de bolinhas de bilas nas mãos das crianças. Qual é a média aritmética da quantidade de bilas por criança? Então, quando a gente soma todas as quantidades, o primeiro tem 8, o segundo tem 3, o outro também tem 8, o próximo tem 9 e o último 7. Então, quando a gente soma todas essas bolinhas, a gente vai ter 35. Se eu fosse dividir igualmente por essas crianças para ter aí uma média aritmética, a gente teria que fazer 35 dividido por 5. São 5 crianças, 1, 2, 3, 4, 5. Então, cada uma teria aí, em média, 7 bolinhas. Então, a média aritmética da quantidade de bolinhas, de bilas dessas crianças é de 7 bilas por criança. Com base no que você estudou, no módulo 12 deste caderno, represente com uma fração a quantidade de bolinhas de gude de cada criança em relação ao total de bolinhas de gude no zoom da imagem. Então, a primeira criança, ao todo, pessoal, não são 68 bolinhas? Não são 35 bolinhas ao todo? São 35. Então, o primeiro tem 8 35 avos,
o segundo tem 3,35, o terceiro 8,35, o quarto 9,35 e o último 7,35. Com base no que você estudou no módulo 13 deste caderno, responda: qual unidade de medida de massa é mais adequada para indicar a massa de uma bila? Gente, uma bila, a massa mais adequada aí para indicar ela seria a grama, tá bom? Então, vamos para o exercício 9. Para registrar as vendas de ingressos de uma sala de cinema durante um semestre, o gerente do cinema construiu o gráfico a seguir. Observe. Então, aqui tem a quantidade de ingressos, né? E aqui os meses do ano. Então, em janeiro foram 230 vendidos, em fevereiro 200, em março 150, em abril 180, em maio 190 e em junho 200. Agora, de acordo com o gráfico, responda as questões. Qual foi o total de ingressos vendidos de janeiro a junho? É só a gente somar tudo, a gente vai ver que foram 1.170 ingressos vendidos. Quantos meses tem um semestre? 6 meses. Qual é a média aritmética da quantidade de ingressos vendidos por mês neste semestre? Então, a gente somou tudo, deu 1.170 ingressos, dividido pelos 6 meses, é como se cada mês aí ele tivesse vendido 195 ingressos durante esse semestre. Observe a seguir a reprodução de uma placa informativa em um elevador. A placa ao lado mostra informações sobre a carga máxima de um elevador. Considere que 6 pessoas entram juntos nesse elevador e atingiram a carga máxima permitida. Em média, quantos quilogramas cada uma dessas pessoas teriam que ter? Então, o que a gente tem que fazer? Fazer 420 dividido por 6 pessoas. Então, cada uma teria que ter aí 70 quilos, tá? Cada pessoa teria que ter aí pelo menos 70 quilos para que conseguisse lotar o elevador sem prejudicar aí, tá bom? Expressões numéricas. Tereza comprou um jornal a R$ 5,00 e 3 revistas a R$ 15,00 cada uma. Acompanhe como Tereza calculou o total a ser pago. Então, para calcular quanto gastei, preciso adicionar o valor do jornal ao valor da revista. O preço do jornal é 5. Cada revista custa 15. Então, 3 vezes 15 são R$ 45,00, mais R$ 5,00 do jornal. Então, ela gastou R$ 50,00 aí na banca, tá bom? Lá na última aula, nós fizemos um exercício sobre expressões numéricas, onde nós calculamos, pessoal, o ano lá, lembra do PH, e que daí deu 2012, e a professora ainda falou para vocês que tem umas regrinhas que a gente precisa seguir. Numa expressão numérica, eu primeiro realizo as adições, as multiplicações e as divisões, né, independente da ordem, e depois, por último, as adições e multiplicações, tá bom? De acordo com a situação acima, responda as questões seguintes. Você já viu no quarto ano que cálculos como o que Teresa fez podem ser representados por uma expressão numérica. Escreva a expressão numérica que pode representar os cálculos que Teresa fez. Então, 5 mais 3, R$5, que é o preço do jornal, mais 3 revistas que valem R$15. Então, essa é a expressão. Agora, mostre como pode calcular o resultado da expressão que você escreveu para responder ao item A. Primeiro, a gente responde a multiplicação, 3 vezes 15, 45, né? 5 mais 45, 50. Para calcular o valor de uma expressão numérica, é necessário seguir algumas regras, guardando no coração, hein, pessoal? Isso aqui. As multiplicações e as divisões devem ser resolvidas primeiro na ordem em que elas aparecem escritas na expressão, da esquerda para a direita. Em seguida, devem ser feitas as adições e as subtrações, também na ordem em que elas aparecem escritas na expressão, da esquerda para a direita. Nas expressões numéricas em que há parênteses, devem ser calculadas primeiro as operações que estão dentro dos parênteses, seguindo a ordem descrita nas regras acima, depois as multiplicações e divisões e, por último, as adições e subtrações. Francisco coleciona álbuns de figurinhas. Ele comprou
um álbum da Copa do Mundo de Futebol de 2018 por R$ 32,50 e 5 envelopes de figurinhas por R$ 5,90 cada pacote. Quantos reais Francisco gastou nessa compra? Então, ele comprou um álbum que foi R$ 32,50 mais 5 envelopes, onde cada um foi R$ 5,90. Lembra que primeiro eu faço a multiplicação? Então, eu vou copiar até chegar na multiplicação. R$ 32,50 mais 5 vezes R$ 5,90 vai dar R$ 29,50. R$ 32,50 mais R$ 29,50 vai dar R$ 62,00. Leia o problema abaixo. Em seguida, represente a situação de cada item com uma expressão numérica e resolva. O Clube de Teatro de Marcelo vai fazer um evento de fim de ano. Ele recebeu uma lista de materiais que cada grupo de 3 pessoas deve levar para o evento: 2 rolos de barbante, 3 folhas de papel crepom e 30 folhas coloridas de papel A4. Cada rolo de barbante custou R$ 7,00, cada folha de crepom custou R$ 1,00 e o pacote com 30 folhas coloridas de papel A4 custou R$ 19,00. Quantos reais cada grupo gastou? Então, vamos lá, ó. Foi 2 rolos de barbante. Então, 2 rolos de barbante, cada um a R$ 7,00. 3 folhas de papel crepom. Cada folha de papel crepom, R$ 1,00. E 30 folhas coloridas A4. Em cada 30 folhas de papel crepom e 3 folhas de papel crepom a R$ 1,00 e 30 folhas coloridas de papel A4. E tá falando assim, quantos reais cada grupo gastou? Porque o pacote das folhas coloridas vem as 30 folhas, tá bom? Então, a gente não vai calcular por folha, vai calcular o pacote. Por isso que aqui tá 1 vezes 19, porque custa R$ 19,00 o pacote. Então, eu vou fazer 2 rolos de barbantes a R$ 7,00, R$ 14,00. 3 folhas de papel crepom a R$ 1,00 cada uma, R$ 3,00. E um pacote com 30 folhas coloridas a R$ 19,00. Somando tudo, cada grupo gastou R$ 36,00. O grupo de Marcelo dividiu igualmente o custo dos materiais entre os integrantes. Então, quantos reais cada pessoa gastou? Então, pessoal, não foram R$ 36,00 tudo. Aqui está dizendo que o Clube de Teatro de Marcelo vai fazer o evento de fim de ano. Enfim, está falando quanto que foi a lista de material aqui deles, né? E aí, tá falando aqui que dividiu igualmente entre eles. Então, cada pessoa do grupo vai pagar R$ 12,00, pois 36 dividido por 3 dá R$ 12,00. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui, ó, aqui está dando pra gente, né, falando aonde está a quantidade de pessoas por grupo, tá bom? Então, cada grupo tem 3 pessoas. Então, na B, a gente tem que fazer a quantidade gasta, que foram R$ 36,00, dividido por 3 pessoas do grupo. Então, cada um vai pagar R$ 12,00, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, que a gente relembrou um pouco sobre as expressões numéricas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijão!